você 12 anos esperando, mas tinha algum diagnóstico que não podia engravidar? Não. Eu casei, vou fazer 20 anos de casado esse ano, né? Eu casei com 18 anos. O Dri tinha 26. E depois a gente, no início, fez alguns métodos e eu achando que eu ia engravidar logo. Com 2 anos de casada, e a gente falou, agora a gente pode engravidar, né? E não vinha. E aí passou-se mais 2 anos, 4 anos eu saí da faculdade e a gente começou a pesquisar o que poderia ser. Começamos a pesquisar, começamos a ir nos médicos, começamos a fazer exames e nada. Até que um dia uma ginecologista chegou para mim e falou assim, a gente podia fazer uma inseminação, podia fazer in vitro e tudo, e eu saí desconcertada daquele lugar. Eu lembro que eu sentei assim no sofá do consultório, e aí meu marido se agachou e falou, você quer? Eu falei, eu não quero fazer isso. Eu não sinto que eu tenho que fazer isso. Não acho eu acho que tem tempo para tudo, e Deus sabe. Hoje eu entendo que realmente era Deus no meu coração falando assim. Eu falava, eu tenho medo de passar da vontade de Deus e ser só a minha vontade. Sim. Eu tinha muito esse medo, esse lugar, assim, era muito isso que eu sentia. E a gente continuou fazendo exames, a gente tinha isso aqui de exames em casa, assim. O máximo que dava, não existia infertilidade, né? Tipo assim, não tem como engravidar. E eles nunca tinham uma resposta. A única coisa que tinha era uma oscilação de espermatozoide, que era uma coisa natural, porque quando ele fazia, ficava normal. Se ele estava muito estressado, tinha uma baixa quantidade, aquelas coisas normais, assim, nada fora da curva. E fiz todos os exames, me traumatizei, não gostava de ginecologista, não gostava de médico, porque era assim, era uma dor imensa e eu não falava disso nem com a minha psicóloga, nem com a Amanda. Era muito difícil. E muitas pessoas me mandavam assim, mensagem, ou lá no Fanuel, tipo, nossa, Nanda, visualizei você com uma barriga. E aquilo na minha cabeça já era Nossa assim. Senhora. Na minha cabeça, além da cobrança da família, do tempo, de eu ser mulher e todas essas questões, era muito pesado, assim, de tipo, você tem que adotar, então, se não tem, você tem. E eu falava, gente, mas ninguém está me escutando nesse lugar onde eu tô de dor, assim. E aí eu lembro que as pessoas falavam, e quando elas falavam, inclusive uma das pessoas que falou é o Gabriel Abse, que é padrinho da minha filha. Um beijo pro Gabriel. E aí ele falou, lembro dele, assim, eu saindo do retiro do Master, depois de pregar, ele falou, Nanda, eu te vi com um barrigão, não sei se eu posso falar isso pra você. Mas quando ele falou pra mim, entrava num lugar tão de filtro, que eu já falava assim, ô, irmão, obrigado, mas eu admirava, tá. Até parece. Falei, esse lugar aí Deus já esqueceu, não existe mais. E aí passou-se um tempo e a gente começou a... Tipo, a gente já tinha entrado em todas as crises de um casamento normal. A gente já tinha separado, já tinha voltado, a gente já tinha lutado pelo casamento, já tinha tido problemas financeiros, a gente já tinha tudo. Não tinha mais o que viver dentro do nosso relacionamento. A gente já tinha 14 anos juntos, né, 12 anos tentando, e o Adriano também já tinha desistido de ser pai. A gente já não se via nesse lugar. Aí eu lembro que o Dri falou ainda assim para mim, mas vamos juntar um dinheiro e fazer um mochilão na Europa? A gente não tinha mais o que fazer. Né, assim, de experiências. E dentro da gente uma vontade, óbvio, latente, escondida, que a gente escondeu, mas que era muito latente de queremos sermos família. Né? E aí chegou um ponto em que eu fui conversar com a minha psicóloga, a Amanda, e ela falou assim, Nanda, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa ver essa dor, né? Vamos num especialista, né? Ver como é que você tá. Assim, faz tempo que você não vê, às vezes alguma coisa mudou. E aí eu lembro que eu fui, mas eu fui com muita vontade de não ir. Mas muito. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? Que eu vou falar com esse homem? E lá vai a gente, eu muito obediente, como sempre. E aí eu peguei os calhamaços de exame, levei para o médico, comecei a conversar com ele, mostrando os exames. Era um especialista de pessoas que têm problema de infertilidade e tudo mais. E aí ele ficou num silêncio assim, absoluto, Guto. E aí ele olhava aqueles exames, eu falando, e dentro de mim, assim, para quem me conhece, eu já estava assim, o que eu tô fazendo aqui, Deus? E meu marido só segurando minha mão, aí ele olha para mim e fala a seguinte frase. Ele olha para mim e fala, é impossível você engravidar sem uma intervenção médica. Quando ele fala a palavra impossível, aquilo, eu fico ecoando, eu não escuto mais nada. Sim. Eu saí do meu lugar ali. Eu fiquei como se eu tivesse entrado dentro de uma caixa branca e só estava eu sozinha ali. Saí de lá,
Liguei minha psicóloga chorando, brava. Por que eu tava lá, que não sei o que. E eu já tava grávida. Caramba. Eu já estava grávida. E hoje eu entendo os mistérios de Deus na minha vida, porque eu precisava ouvir a palavra impossível, para saber que era dele. Sim. Não era meu, não era vontade dele, era o tempo certo para Maria Flor vir. Eu já tinha passado por inúmeras curas dentro da igreja, já tinha trabalhado inúmeras coisas no meu psicológico, na questão familiar e tudo mais. No meu casamento, minha filha estava pronta para vir para aquele lugar, na nossa família, né? E aí eu saio dali, o médico fala, olha, você vai ter que esperar o seu período menstrual para poder fazer o exame. E aí começa a atrasar. Então, até então, eu não estou sabendo que estou grávida. Converso com a Moninha num café depois de 12 dias de atraso. Só que, durante esse período de 12 anos, eu fiz inúmeros exames de gravidez. Sim. E de sair negativo, e de chorar, e de fazer, às vezes, escondido para o Adriano não se frustrar, para ninguém se frustrar, aquelas coisas. E a Moninha olha para mim com aquela carinha, que ela foi minha mãe mineira, fala assim, filha, por que você não faz um exame de farmácia mesmo? E fiquei com aquilo na cabeça. Falei, mas a gente vai fazer, vai dar negativo. Vai, vixe. Olha como que a gente é, né? A gente não acredita, a gente está na caminhada, tem tanto para aprender. E aí, dormi. Não, só que aí, naquele dia, eu fiquei com aquilo na cabeça, fomos para casa. E aí, eu não lembro o que eu conversei com o Dri, assim, que a gente teve uma rusga. E aí, eu fiquei sentida. E eu não sou assim. Sim. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu não tô normal. Não tá normal isso aqui. E aí, no outro dia, eu resolvi comprar o exame de gravidez. Fui para a farmácia, comprei escondido do Adriano, com medo de dele entrar numa expectativa. E fui para o trabalho, lá na paróquia. E aí, eu era a primeira a chegar, né? Então, eu estava sozinha no lugar. E aí, fui para o banheiro fazer o exame e tudo mais. E tô lá, desculpa, tá, gente, fazendo xixi no palito e com o negócio aqui na mão, assim, né? Olhando a caixinha e pensando, cara... É impossível, o médico disse. É impossível, né? Impossível. Aí guardei a caixinha, a hora que eu olho, tá 2 pauzinhos já, assim, né? Do positivo. Falei, não pode. Eu falei, o homem falou que era impossível. E eu dentro... Que coisa louca, né? Eu dentro da igreja dizendo assim, ele falou que é impossível, mas o seu Deus é o Deus do impossível. Isso. Como que você não acredita, né? Eu lembro que eu saí... eu saí com aquele pauzinho mijado do trabalho e eu não dirijo. Dentro do Uber, porque eu liguei pro Uber e eu saí com aquele pauzinho, entrei no elevador com aquele, tipo, totalmente aérea, assim, eu estava de choque diante do que eu tinha, com o pauzinho na mão. E aí eu lembro que o meu sonho era fazer a caixinha, aquela coisa. Eu fiquei grávida, comprar um sapatinho. Não tinha condição psicológica. Era 12 anos esperando. Falei, gente, não é possível. Eu nunca tinha dado um falso positivo. Nem assim, assim nessa questão da gravidez. Eu lembro que eu cheguei em casa, o Dri estava com enxaqueca, não estava muito bem. Então ele não atendia o celular, porque eu ficava ligando. E aí eu cheguei e ele olhou para mim, o que foi que você voltou? Eu olhei para ele e falei, tô grávida. E eu lembro que ele levantou, ele, o que a gente faz? Eu falei, eu não sei. Eu nunca fiquei grávida. Eu não sei. O que a gente faz? O que a gente faz? Aí a gente fez os exames, tudo. O que a gente faz? Muito bom, né? O que a gente faz? O que a gente faz? Vai ter um filho, né? Vai ter um filho. Agora é pai e mãe,